boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma revisão da Catequese de Comunhão. E hoje a gente vai falar sobre o tempo do Advento e do Natal. Então, o tempo do Advento, a palavra advento significa o que está para vir. Então, advento, advir, o que está para vir. Né? E o que é que está para vir? Pronto, o tempo do Advento, ele é um tempo de preparação, ele é um tempo de espera, um tempo de esperança. A gente vai se preparar para quê? A gente vai esperar o quê? Que tipo de esperança é esse? Por que a gente tem esse tempo? Então, o tempo do Advento, ele corresponde a 4 semanas antes do Natal, né? Então, a gente se prepara 4 semanas antes do Natal. Então, a gente tem uma preparação, né? Esse tempo do Advento é uma preparação para o Natal. Então, no tempo do Advento, a gente vai refletir como a gente pode melhorar para receber o menino Jesus, né? Porque o Natal é o nascimento de Jesus. A gente vai se preparar para esse Natal. E aí, eu coloquei aqui primeira vinda e segunda vinda nessas estrelinhas aqui. Por quê? Porque no passado, Jesus veio à Terra, né? Ele fez a sua primeira vinda. Então, ele, como Deus, se fez humano pela primeira vez. E veio à Terra, né, ao nosso encontro para nos salvar do nosso pecado. Então, ele morreu para nos salvar. Mas Jesus também, depois que ele morreu e foi para o céu, né, antes que ele partisse, ele disse que ia vir uma segunda vez, né? E aí, essa segunda vinda nós esperamos também. Então, além da primeira vinda de Jesus, né, que ele está para vir ainda também. Ele disse que ia voltar para fazer o julgamento final para cada um de nós. Então, Jesus foi, mas ele vai voltar, só que a gente não sabe quando. Então, o tempo do Advento é um tempo para que a gente possa se preparar o nosso coração, lembrar os nossos pecados, se arrepender, se converter, né? Muitas pessoas gostam de se confessar no tempo do Advento, muitas pessoas fazem penitência, fazem sacrifício. Então, o tempo do Advento é um tempo propício para isso. E no tempo do Advento, que a gente se prepara também para o Natal, nesse tempo de Advento, de Natal, a gente vê a igreja com esse caráter missionário, né? Como estou dizendo aqui, a igreja é missionária. E vocês sabem quem é esse homem que está aqui de vermelho? Então, vocês podem ver, vocês podem pensar, pode ser o Papai Noel, né? Mas esse aí é São Nicolau. São Nicolau, a partir de São Nicolau, que veio essa história de Papai Noel. Porque São Nicolau, ele gostava de fazer doações, gostava de fazer caridade para as crianças, para quem precisa. Então, a partir desse ato de caridade de São Nicolau, surgiram muitas outras pessoas vestidas assim, feito ele, para fazer ações de caridade, né? E por isso também que existem muitas pessoas que fazem ações de caridade, fazem Natal solidário, né? Essas coisas. Então, isso vem a partir desse incentivo da igreja de sermos missionários durante o Advento e o Natal. Ajudar a quem precisa, né? E aí, no Advento, nós temos a coroa que representa, né, o símbolo do Advento. E aí, o que significa essa coroa? Bom, e vocês vão ver essa coroa lá na igreja, tá, minha gente? Vocês podem fazer também em casa. Essa coroa de Advento, ela tem um formato circular, essa forma circular dela, que representa a eternidade. Deus é eterno, ele não tem começo nem fim, o seu amor é eterno também. Nós temos as folhas verdes, né, as folhagens verdes, que significa a esperança da vinda do Salvador. Nós temos a fita vermelha, que significa o amor de Deus por nós e o nosso amor por Deus também. E nós temos as 4 velas, que aqui estão coloridas, mas elas podem estar de uma cor só também, ou de 2 cores, enfim. As cores não são o mais importante, mas as pessoas colocam também cores diferentes para colocar uma representação de cada cor. As 4 velas representam esses 4 pontos aqui, ó. Cada semana, né, são 4 semanas, então 4 velas, porque a cada semana é acendida uma vela. Então, a primeira vela do primeiro domingo da primeira semana significa a encarnação, Jesus histórico. Então, quando Jesus se encarna, vira ser humano, né? Deixa de ser Deus, deixa de ser somente um verbo e agora vai se encarnar como humano. No segundo, nós temos Jesus nos pobres e necessitados, lembrando que Jesus não nasceu com muitas riquezas, não, mas ele nasceu na simplicidade e na pobreza. Tem Jesus nos sacramentos, né? Lembrando que vocês estão se preparando para receber um sacramento que é o da comunhão, né? Nós temos 7 sacramentos. E o quarto domingo nós temos a parousia, que é a segunda vinda
de Jesus. O primeiro, Jesus se faz humano, né? Se encarna. Segundo, Jesus nos pobres e necessitados. Terceiro, Jesus nos sacramentos. E quarto, a segunda vinda de Jesus. Aí vem o tempo do Natal, né? Então, o tempo do advento, que era a preparação para o tempo do Natal, nós temos o nascimento de Cristo. E como é que ocorre tudo isso, né? Nasceu assim do nada, não, né? Ou eu toda uma historinha contando na Bíblia. E eu vou tentar resumir aqui para vocês do porquê do nascimento desse Jesus, desse Salvador, né? Como é que aconteceu tudo isso. Então, há muito tempo atrás, antes de Jesus nascer, antes de Maria ficar grávida, as pessoas, né, os profetas, eles já avisavam ao povo que Deus iria enviar um Salvador, o Messias, o seu próprio Filho, para salvar a humanidade, salvar do pecado. E aí, depois de muito tempo, né, um anjo, ele apareceu a uma virgem. O nome da virgem era Maria. Por que ela era virgem? Porque ela não era casada, ela não morava com nenhum homem, ela era solteira ainda, ela estava prometida em casamento a José, que eu coloquei aqui, ó, José e Maria, para vocês verem aqui a imagem, né? E é o desenho. E aí, Maria, ela ainda era solteira, ia se casar com José. E o anjo apareceu para ela, falou com ela e disse: Maria, ave cheia de graça, né? O Senhor esteja contigo, né? Tu foste agraciada. E aí disse que ela era cheia de graça. E aí Maria ficou se perguntando o que é que aquilo queria dizer, né? Aí o anjo falou: não tenhas medo, Maria. Tu encontraste graça diante de Deus. Tu terás um filho. E esse filho será o Filho de Deus. E aí Maria ficou meio sem entender, fez assim: como é que isso vai acontecer se eu não estou casada, não estou com ninguém? E aí o anjo falou que o Espírito Santo desceria sobre ela, né? O Espírito Santo descerá sobre você e lhe cobrirá com sua sombra. E aí você vai ter um Filho de Deus, né? Que chamará o nome de Jesus, colocará o nome de Jesus. E aí ele falou da prima dela, né, que é Isabel. Olha, sua prima é velhinha, é estéril, não pode ter filho, mas Deus deu a graça dela ter filho. Faz 6 meses que ela está grávida. Então Maria, né, falou para o anjo: faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ou seja, ela disse o sim dela. Deus disse: tá certo, então seja feita a vontade do Senhor, né? Só que ela tinha que contar a José. Porque imagina, ela ia casar com José e José ia ver ela grávida antes de se casar, né? Como é que ia ser isso? Então ela foi falar com José, contar que estava grávida, que ia ter o filho de Deus. E aí José ficou muito perturbado, porque ele ficou pensando: meu Deus, o que eu vou fazer, né? E aí, por que José ficou preocupado? Porque se uma mulher ela teve um filho fora do casamento, significa era uma provável traição, né? A mulher poderia ter traído o homem. E aí essa punição para a mulher era o apedrejamento. Se a mulher traísse um homem, ela ia ser apedrejada. Só que José era muito bom, muito justo, e ele não queria que isso acontecesse com Maria. Então ele estava pensando em abandonar ela em segredo. E aí ele foi dormir e tal, e ele teve um sonho. Tá vendo aqui? Eu coloquei José. Ele teve um sonho que o anjo falava com ele. O anjo foi falar com ele através de um sonho, dizendo: José, não tenha medo, pois Maria ela terá o Filho de Deus. Ela foi concebida através do Espírito Santo. Não tenha medo, que o Espírito está com ela. Então ele se encorajou, José, né? E aí José se casou com Maria, tá bom? Para criar Jesus, né? Aí, né, como eu disse a vocês, o anjo falou de Isabel. Então Maria, que era uma pessoa que gostava muito de servir aos outros, ajudar os outros, Maria foi visitar a prima dela, Isabel, para ajudar, né? Como Isabel estava grávida e era velhinha e não podia ter filho. Então ela foi lá ajudar Isabel, né, a ter o filho. Aqui, ó, Isabel com o filhinho dela, João, né? E aí, no caso, Isabel era prima de Maria, então João era primo de Jesus, né? Então ela foi ajudar durante 3 meses, porque já fazia 6 meses, então só faltava 3 meses para completar 9 meses de gravidez. Ficou lá ajudando até que teve um filho. E aí, depois disso, outra coisa, quando Maria chegou lá para visitar Isabel, só do bebê, né, escutar a voz de Maria dizendo: bebê, cheguei, né?
a criança, né, João, a criança estremeceu de alegria no ventre de Isabel. Isabel fala, quem sou eu para receber a mãe do meu Salvador, não é? A criança estremeceu de alegria só de escutar a tua voz, enfim. E aí o que aconteceu? José e Maria se casaram, só que durante um tempo eles estavam fazendo uma contagem, né? Os governantes da época. Eles estavam fazendo uma contagem de quantas pessoas existiam naquelas cidades. E aí José levou Maria para Belém para fazer para botar o nome deles lá, para eles fazerem a contagem de quantas pessoas estão lá. E aí, quando eles chegaram em Belém, se completaram os 9 meses, né, de gravidez, então Maria ia ter o filho, né? Só que foi uma agonia, porque não tinha lugar para eles terem filho. As hospedagens tudo lotado de pessoas, porque como todo mundo estava vindo para aquela cidade, estava cheio de gente nas hospedarias. Então, eles tiveram que ir para um estábulo, né, onde ficavam os animais, para ter Jesus, porque não tinha espaço mais nas casas. Então eles foram-se embora lá para o estábulo. Tá vendo aqui, ó? Eles foram para Belém e aí chegaram no estábulo. E aí no estábulo, ela teve Jesus, Maria teve Jesus, junto com os animais que estavam lá. E Jesus ficou numa manjedoura, né? O que é uma manjedoura? É esse negócio aqui que está cheio de palhazinha, que se coloca o alimento dos animais, né? A comida para os animais. Então foi tipo um bercinho para ele, colocou ele lá enfaixado numas roupas assim, né? Botou ele enfaixado na manjedoura. Então, essa é a história, né, do nascimento de Jesus. nasceu. Mas ele teve, nisso que ele nasceu aqui, ele teve algumas visitas. Você também tem 3 pessoas aqui? Então, ele recebeu visitas de 3 reis magos, né, dos reis magos e dos pastores de ovelhas. Os pastores, no meio da noite, estavam fazendo lá, pastoreando as ovelhas e tudo mais. E aí chegou um anjo para falar com eles, né? Uma nuvem branca foi encobrindo eles, foi falar com eles e disse: não tenham medo, pois hoje nós temos uma grande notícia, uma notícia maravilhosa. E aí contaram a ele que o Salvador estava para nascer, né? Que o Messias, o Deus de Israel, né? O Filho de Deus de Israel estava para nascer e queria salvar o povo de Israel. Então os pastores se alegraram, ficaram muito felizes e foram encontrar Jesus. E depois eles contaram para todo mundo aquilo que tinha acontecido para eles, que estavam bem felizes. E além dos pastores visitarem Jesus, 3 reis magos, ou seja, 3 reis muitos, foram visitar Jesus. Então eles viram a estrela lá, que estava, porque tinha uma estrela que apontava onde Jesus iria nascer. E eles viram que a estrela estava lá. Então eles viram que o Salvador iria nascer. E aí eles foram procurar Jesus. Aí o que aconteceu? Eles chegaram lá para o rei Herodes, né, que era o rei da época, e foi com os 3 presentes, cada um com um presente na mão para dar para Jesus: ouro, incenso e mirra. E foram lá, chegaram no palácio, perguntando onde é que está o rei dos judeus, né, que a gente veio aqui visitar eles e tudo mais. E aí o rei ficou meio perturbado com aquilo, né? Porque o rei era ele, e ele ficou: como assim novo rei? Estou sabendo disso. Aí o rei pegou, chamou os conselheiros, aí eles se reuniram, os reis magos, conselheiros, todo mundo. E aí eles começaram a discutir, né? Como é que isso ia acontecer, onde isso ia acontecer, quando isso ia acontecer, se já tinha acontecido. E aí o rei Herodes disse assim: vocês vão lá para os reis magos. Ele falou assim: vocês vão lá atrás desse menino do rei de judeus. E aí vocês depois voltem para mim dizendo: ele tá aqui, eu vou lá cumprimentar esse rei, vou prestigiá-lo também. Mas isso era tudo mentira, porque Herodes estava com medo desse novo rei. Ele estava com medo de perder o trono dele. E aí ele queria matar Jesus, né? Mas os reis foram lá procurar Jesus e tudo mais. E aí, quando eles chegaram lá, deram os presentes, contaram sobre a estrela que eles tinham visto, né? Eles homenagearam Jesus e tudo mais. Mas o anjo apareceu para eles e avisou a eles que não era para eles voltarem lá em Herodes, porque Herodes queria fazer mal à criança, né? Então eles voltaram de onde eles vieram, né? E aí um outro anjo apareceu também para José e disse a José, né, em sonho, Deus avisou a José que ele precisava também sair dali, porque Herodes descobriu que os reis magos
enganaram ele, não foram voltar para lá, né? E aí ele estava furioso e queria matar todas as crianças de Belém e toda a região. Então eles tinham que fugir para o Egito. Então eles partiram para o Egito. E aí eles foram para gente, ficaram lá até o rei Herodes morrer, né? Até o anjo avisar que, olha, seus inimigos já morreram. E aí eles saíram, mas não voltaram para onde o rei antigo estava. Eles foram para Nazaré, né? Eles foram para Nazaré, que era onde Maria morava, Maria de Nazaré. Maria de Nazaré. Por isso que a gente diz que Jesus é de Nazaré, Jesus é um nazareno, porque ele ficou crescendo em Nazaré. Ele nasceu em Belém e cresceu em Nazaré. Uma coisa importante que eu esqueci de falar é que o nome do anjo que foi avisar Maria era o anjo Gabriel. O anjo Gabriel, ele era um anjo mensageiro, né? Ele estava sempre na presença do Senhor. Então, o anjo Gabriel que foi avisar. Nós também temos os símbolos do Natal. Os símbolos do Natal, que é aquilo que representa o Natal, que a gente enfeita a casa e tudo mais. Então, esses são os símbolos, o presépio, né, que vai mostrar tudo isso que aconteceu. Por isso que no presépio tem os reis magos, tem os pastores de ovelhas, tem os animais, Jesus, Maria, José, né? Tem tudo isso, porque é tudo isso que aconteceu. Então, por isso que tem tudo isso. Ó. Tem um anjinho aqui, ó, tem uma estrela, né, que ele foi que guiou onde estava Jesus, né? Onde Jesus ia nascer. Aí nós temos os sinos, as velas, os sinos, o anjo serve para dizer o quê? A anunciação, né? Que está anunciando que Jesus está para vir, né? Você a música, toca o sino pequenino, sino de Belém, já nasceu um menino para o nosso bem. Por quê? Porque está anunciando que Jesus nasceu, que nasceu o Salvador. E as velas é para simbolizar a luz, que é para o mundo, o próprio Jesus, o menino Jesus que nasceu. Nós temos a árvore de Natal, que simboliza vida, né? Que Jesus veio para trazer vida. Nós temos a estrela de Natal. A estrela de Natal geralmente fica em cima da árvore. Aqui ela já está aqui, ó, no presépio, mas ela geralmente fica em cima da árvore. E aí ela simboliza onde estava Jesus, né? Nós temos as bolas coloridas na árvore de Natal, que simbolizam o quê? Simbolizam os frutos, as coisas boas que vieram a partir do nascimento de Jesus. Nós temos os presentes de Natal, né? Que simboliza os presentes que os reis magos vieram trazer. E também simboliza, faz com que a gente lembre que o nosso maior presente é Jesus, é receber Jesus. Não é nem esses materiais que a gente recebe, mas é o próprio Jesus. Então, a gente finaliza aqui o assunto de advento do Natal. Qualquer dúvida, vocês coloquem nos comentários, perguntem, que a gente responda, certo? Fiquem com Jesus e Maria. Qualquer coisa também se inscrevam no canal, ative o sininho lá para chegar, que é quando vai chegar o próximo vídeo, né, da catequese, tá bom? Fique com Deus.